O livro de Daniel, capítulo 12, que fala do fim dos tempos. Muito boa essa leitura, essa meditação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Porque isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. É o livro de Daniel, o profeta Daniel, no Antigo Testamento, tem muitas profecias sobre os últimos tempos, né? Os últimos tempos que a gente fala é a geração que está bem próxima da segunda vinda de Jesus Cristo, que Jesus Cristo virá do céu e vem resgatar a sua igreja e vem também e desce para reinar sobre as nações. Então, essa segunda vinda de Jesus é o evento mais aguardado pela Igreja de Deus, desde o nascimento da igreja. Os primórdios, os pioneiros, pensavam que era logo, e eles esperavam. Alguns pensavam que não iam morrer, que iam alcançar a vinda de Jesus, mas só que tem um tempo determinado para tudo, para Deus. Mas pelos sinais que a Bíblia revela para nós, pelo que diz na sua palavra, na Bíblia, para quem lê a Bíblia, examina a Bíblia, entende que já está próximo a segunda vinda de Jesus. O dia e a hora ninguém pode saber, só o Pai, como Jesus Cristo disse. Mas a proximidade da vinda de Jesus, lendo a Bíblia, dá para entender quando está perto. Como a própria Bíblia aqui diz: nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Aqui está falando de todas aquelas pessoas que se arrependem dos seus pecados, que creem em Jesus Cristo, serão purificados, embranquecidos e também serão provados. E os ímpios que não aceitam, eles vão proceder impiamente. E a impiedade, né, a iniquidade irá aumentar nos últimos dias, como diz a Bíblia. O temor de Deus também nas pessoas também irá diminuir, as pessoas com pouco temor a Deus, porque em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, quando a gente teme a Deus, a gente começa a ser sábio. E aqui fala dos sábios que entenderão.
Aqui fala também dos que são embranquecidos, que confiam em Jesus Cristo, que são comparados como sábios. E aqui também tem uma revelação sobre toda a igreja. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui vai ser a glória e a honra que a igreja de Deus vai receber. Por isso que nas cartas de Paulo, de Pedro, de João, e o próprio Jesus Cristo diz que vale a pena a gente continuar ensinando o caminho do Senhor aos outros, procurando viver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque no final de tudo irá ser um resplendor muito grande. Os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento. Aqui no capítulo 12, também Daniel se refere à nação de Israel, que Deus no final vai dar oportunidade à última geração de Israel para reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando ele descer, a última geração vai ver e irá confessar. Mas até lá eles vão passar por muitas angústias por ter rejeitado o Filho de Deus e vão ser cercados por muitas nações. E nesta hora Jesus desce para governar as nações a partir de Jerusalém, dando honra também à nação de Israel, como nação terrena, porque ele governará aqui na terra um reino literal de paz e justiça a partir de Jerusalém. Só que nós, como igreja, seremos transformados na sua vinda. Os que já dormem em Cristo serão ressurretos primeiro, mas tudo muito próximo, em questão de segundos. Os que dormem em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados, e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e depois o Senhor desce para governar as nações. Esse período de tempo, existem muitas conjecturas sobre esse período de tempo, o tempo em que a igreja é arrebatada, o tempo que Jesus desce. Também não tem tanta importância, porque importa é a gente acreditar que Jesus irá resgatar a sua igreja, irá descer para governar sobre as nações e governar a partir de Jerusalém, tornando também a nação de Israel a sua última geração, tendo a oportunidade de confessar ele como o Filho de Deus, o Messias enviado por Deus, e ser uma nação que será uma bênção para todas as terras, aqui, enquanto Jesus reinar durante 1000 anos. Então, tem muitas datas, muitos números aqui, que a gente tem que ter estudos mais detalhados sobre isso. Esses 1335 dias, 1290 dias, fala, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Este tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, dá a entender que, assim, ao meu ver, pelo que eu entendo, do que eu li na Bíblia, seria a oportunidade que a igreja tem aqui na terra de cultuar o nome do Senhor, se reunir, o contínuo sacrifício for tirado. Que o único sacrifício que a igreja faz hoje é se reunir no nome de Jesus, cultuar. Não tem mais aqueles sacrifícios, porque tudo foi abolido, porque Jesus Cristo fez o sacrifício eterno. Então, quando houver essa proibição mundial, né, por conta do iníquo que irá se manifestar e vai pôr uma abominação desoladora, vai haver uma abominação em Jerusalém, uma manifestação do iníquo contra o Deus dos céus e contra a igreja, contra tudo que adora a Deus. Então, a partir desse dia, terá apenas 1290 dias para
a vinda de Jesus. Dá a entender que é isso, né? Lendo a palavra, mas que a gente também precisa ler mais para compreender melhor essa questão de tempos, de datas, mas o que importa é a mensagem principal, que é nós entendermos o quão é maravilhoso servir a Deus, o quão é maravilhoso anunciar a justiça, anunciar os ensinamentos de Jesus, crer em Jesus Cristo. Por quê? Porque no versículo 3 diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então é isso que aguarda a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que continuam falando a todos sobre o caminho correto, que é Jesus Cristo, que é seus ensinos maravilhosos. Como ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando a gente se refugia em Jesus e aprende com ele, e começa a ensinar os outros, recebe a sabedoria vinda do alto. Por isso que a gente é considerado sábio, porque a sabedoria verdadeira, aquela que vem de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos comove, nos constrange e nos convida também a ensinar os outros. Então, por isso que é muito bom nós lermos as profecias para não desanimarmos da nossa peregrinação aqui. Como Pedro disse, a igreja está numa peregrinação, mas que haverá no futuro muita alegria, muita honra, muita glória junto a Jesus Cristo. Nós sabemos também que nesse tempo aqui do fim, a igreja ainda será muito perseguida mundialmente, na sua totalidade, e não por regiões. A gente sabe disso pelo que a gente lê na Bíblia. Por isso que a gente tem que estar instruindo e ensinando as novas gerações, porque pode ser que a gente ainda não esteja mais por aqui, mas as pessoas que a gente ensinou, que a gente falou, se tornem mais fortes porque ouviram os ensinamentos de permanecerem fiéis em meio às perseguições que haverá contra a igreja. Que há, mas assim, perseguições maiores por regiões, por continentes, mas será uma perseguição geral imposta pelo iníquo, quando haverá essa abominação desoladora. Então, que Deus nos ajude a compreender como é bom servir a Jesus Cristo, como é bom a gente ensinar a justiça, ensinar que Jesus é o único Salvador, é a justiça de Deus enviada para nós pecadores, é a única maneira de recebermos o perdão dos pecados, é se refugiando em Jesus Cristo. E que Deus nos ajude a compreender a cada dia a grandiosidade e o privilégio de sermos muitas vezes atribulados, muitas vezes sermos confundidos por as pessoas que não creem nos ensinamentos de Jesus, continuarmos sempre entendendo que o privilégio da igreja é um privilégio muito grande. O que nos aguarda no futuro são coisas que Paulo disse que olho nenhum viu e não dá para imaginar, porque são coisas maravilhosas. Então, devemos ter sempre em mente isso para que possamos ter força de continuarmos diante de tantas incertezas nesta vida aqui na terra, de tanta iniquidade acontecendo aqui, porque tudo isso aqui foi previsto pelos profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento também nós vimos, João também no Apocalipse falando, Jesus Cristo também nos seus sermões falando sobre o tempo do fim. Nós estamos vivendo esse tempo do fim, que está perto da segunda vinda de Jesus, que é o evento que nós mais aguardamos. Pai querido de amor, te agradecemos muito pela tua palavra. Nos abençoa, nos ajuda, nos instrui e nos ajuda a instruir outros na tua justiça. Em nome de Jesus. Amém.